Hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, estamos na casa de Antônio Hermes, em Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas, Histórias Contadas. Tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Meu nome é Antônio Hermes. Sua descendência? Alemã, italiana? É alemão. Qual o nome dos seus pais? José Eigenberger Hermes. E a mamãe é a Cecília Catarina Hermes. Quantos filhos eles tiveram? 9. O senhor lembra o nome de todos, do mais velho para o mais novo? Todos eles. Pode dizer para nós? É a Avenilda, mais velha. Aí tem a Helga. E daí tem a Cela. Aí tem o finado Nelson. E daí tem o Arcídio. Aí depois é a Adélia. E daí eu, daí o Dilo, aí o Luiz. O senhor nasceu onde? No Rio Grande do Sul, em Novo Candelária. Hoje é município lá. Município de? De Novo Candelária. Candelária. É do Rio Grande. Em que data? Pertinho de lá. Eu nasci em 51. Dia e mês? Dia 4 ou 22 de abril. Qual o seu estado civil? Casado? Agricultor. Casado, solteiro? Ah, casado. Ainda. Vamos fazer 50 anos de casamento esse ano? Olha. Qual foi a data do seu casamento? Dia 26 de outubro de 74. E em que local foi o casamento? Foi aqui na Santa Inês, mas o casamento foi feito em Missal. Eu morava aqui. O civil foi missal. Missal. E o religioso? Também Missal. Como é o nome da sua esposa? Salete Neida Hermes. De solteira, como é que era o sobrenome dela? É Salete Neida Rippel. Quantos filhos tiveram? 3. O nome deles? O Edson, a Roseli e o Marcelo. Qual a sua ocupação atual? Hoje, É. agricultor e mexer com colheitadeira. Colheitas. Qual foi a data da chegada no que hoje é o território de Itaipulândia? Nós chegamos em 66, dia 20 de agosto. Na época, que idade que o senhor tinha? 17, Com quem o senhor veio? eu vim com os pais E irmãos? e os irmãos, Quando chegou, em qual comunidade se instalou? aqui na Santa Inês. Nessa propriedade que o senhor vive hoje ainda? Hoje eu vivo aqui há 56 anos. O senhor poderia descrever como que era esse local quando chegou aqui? Olha, aqui nós chegamos aqui só tinha mato. Morador tinha, acho que uns 3, 4 só. Nós entramos pelo Itacorá, de Itacorá até aqui, levamos um dia inteiro com um caminhão, 2 juntas de boi na frente. Um atoleiro mais fundo que o outro. Era 9 quilômetros, nós chegamos aqui no dia. E já tinha uma casa organizada para morar? Tinha nada. Daí o pai e meus irmãos vieram e instalaram a serraria aqui. Nós entramos com serraria. Aí foi feito meio no machado, tudo, né? Porque depois aí começou a serraria a trabalhar. Mas a serraria foi instalada antes da mudança vir? Antes de vir, Eu fiquei lá embaixo, em Santa Catarina, e eles vieram construir o barracão para botar a serraria. E quando chegaram aqui já tinha moradores próximos? Tinha o Moresco, que morava lá do outro lado, mas não tem mais nada ali. E tinha mais uns, eu não me lembro mais de tudo, lembro mais dos outros moradores que tinha mais, né? Antes de migrar aqui, de vir para Santa Inês, onde a família morava? Nós morávamos em São Pedro, eu acho que não sei se é Itapiranga ou como é que é o nome ainda?
Não me lembro mais o município, né? A gente saiu de lá pequeno, saiu meio novo, a gente não ficava conhecendo tudo, né? Santa Catarina, daí. Isso, em Santa Catarina. Lá a família morava na cidade, no campo? Numa vila. Ela é uma vilinha lá, é tal de São Pedro. Uhum. Pertencia como é que é o nome ainda? São João. Eu acho que era o município de São João, eu não lembro bem certo também, né? E qual que era a atividade econômica da família lá? Lá era com negócio com serraria. Serraria também? Serraria é agricultura junto, né? Uhum. Tinham terra própria lá? Tinha, o pai tinha terra lá também. O senhor lembra quanta terra tinham lá? Não, isso eu não lembro mais. Isso aí eu tenho que fazer uma pesquisa. E quais foram os motivos da família sair lá de Santa Catarina e vir aqui para o oeste do Paraná? Para melhorar a De vida. situação, a vida. Porque lá é muito morro, né? Não sei se tu não conhece lá para baixo, Mais conhece. ou menos. É muito peral lá, tu mal apenas vive, tu não faz capital lá. E daí nós viemos morar para cá. Que informações que tinham lá em Santa Catarina sobre esse local? Os Walker, lembra da serraria Walker? Daí o meu cunhado é Walker, até é falecido hoje já. Então, através deles que nós viemos para cá. E alguém da família veio conhecer aqui antes da mudança? O finado pai veio. Veio, daí ele falou que vinha morar para o Paraná, porque daí ele podia dar terra e dar ajuda para os filhos. Que lá não ia conseguir nada igual. E aqui ele comprou terra. Essa terra aqui para cima até lá no cemitério, perto do finado pai. O senhor lembra quanta terra era isso? Isso dá o quê daqui ali? Dá o quê? Deve dar uns 7, 8 alqueires, eu acho que ali. E essa terra era legalizada? Não, era posse, E o seu pai sabia dos riscos? sabia. Até o pai comprou mais um pedaço de terra, nós tínhamos um caminhão, depois vendemos a serraria. Daí depois perdemos a terra. Chegou o dono com a escritura e daí... Aqui, Santa Inês? Para frente, perto da esquina gaúcha. O dono chegou com a escritura, que era dele. Aí ele pagou para nós o que nós fizemos em cima e foi para ele, né? Porque era dele. O senhor lembra de quem foi comprada essa terra aqui? Isso eu não me lembro mais dos homens que o pai comprou isso aí. Eu tenho que pesquisar com minhas irmãs, elas eu acho que sabem. Para trazer a mudança, que meio de transporte foi usado? Foi usado o caminhão, como eu falei, para vir para cá, levou um dia e o gado veio por terra. Veio caminhando por terra. Mas quantos dias esse gado levou para vir de Santa Catarina levou uns 5 dias. Porque era tudo mato e daí nós entramos por o parque. Nossa mudança veio pelo parque. Estado do Colono, né? Isso, hoje não tem mais nada. O senhor já disse que antes veio a serraria, né? Que foi instalada aqui. O que é que veio junto nessa mudança? Nessa mudança veio nada. Eles vieram aqui para instalar a serraria, fazer as coisas. Veio a ferramenta, né? Uhum. E daí fizeram o barracão e depois que veio a serraria. Aí veio a nossa mudança e a serraria de lá veio para cá. Quais os equipamentos da serraria que vieram? Isso é uma locomóvel, é uma serra para serrar madeira circular, essas ferramentas tudo, né? Que antigamente não tinha, era tudo puxado com boi, não existia, era tudo com carroça. Não tinha motosserra, era tudo feito a história no serrote. E eles foram comprados lá, esses equipamentos eram novos? O que não veio de lá. Mas eram Veio... novos ou vocês Não, usado, já veio tudo de lá usado, né? Eu já tinha a serraria lá, né? Em São Pedro, daí depois de lá foi transportado para cá. O senhor disse que o gado, os animais vieram andando. Tinha bastante animais? Tinha uma tropinha boa, não sei lá, uns 20, 30 cabeças de gado. E quem veio acompanhando essa tropa? Veio meus irmãos. Os irmãos? É. E na mudança propriamente dito da casa,
O que é que veio? Ah, veio a mudança inteira, né? Veio tudo. O que tinha na época? Galinha, porco, e a mudança. Hoje E uma, gado, veio uns gado em cima também da mudança, né? Porque hoje uma mudança de qualquer família enche o caminhão com guarda-roupa, hoje sim. armário. Na época, o que que era a mudança? mudança lá era um fogão a lenha, uma cristaleira, uma mesa, cama e essas coisinhas, assim. Não tinha nada, era tudo. Não tinha energia, não tinha nada, era tudo na lamparina. O senhor disse que do Itacorá até aqui foi um dia. É, E de São João, lá da vila, em que moravam em Santa Catarina, até Itacorá, quanto tempo durou a viagem? 2 dias. Isso o dia que nós não pegamos chuva. Se pegasse chuva, levava até 10 dias. Então tiveram que parar para Sim, dormir. é. Lembra em que altura da estrada, onde pararam para pousar? Eu me lembro bem, nós ficamos encalhados, não me lembro mais do município lá embaixo. Depois nós viemos até Capanema, daí morava o pai do meu cunhado, que é o Roque. Daí morava ali em Capanema, daí ficamos ali em Capanema, fiquei eu acho uns 5, 6 dias encalhado. Por causa da Choveu, chuva? choveu, né? Daí não vinha pelo parque, né? Era tudo chão, não tinha nada de asfalto. Além da chuva, tiveram algum outro contratempo? Não, assim foi tudo bem, né? Só que o caminhão não andava, né? E daqui depois, do Itacurá para cá, daí os bois já estavam para cá. Daí os bois botaram na frente do caminhão e 2 juntas de boi na frente do caminhão para vir até aqui. Naquele ano, como é que era Itacorá já? Itacurá é uma vilinha pequenininha. Muito, muito pequena. Eu acho que dá o quê? Não sei se tem uma vilinha assim, desse tamanho que era Itacurá. Depois começou a crescer, né? Daí começou a abrir aquele estradão que ia a Guaíra, daí começou a deslanchar. Para comprar aqui, o seu pai vendeu lá em Santa Catarina? Vendeu. Vendeu lá, vendeu meio barato e aqui comprou barato também, né? Daí com o que ele vendeu lá, ele conseguiu comprar Sim. aqui. Depois se compravam 2 alqueires de terra com junta de terneiro. Se comprava terra, porque era tudo posse, né? Não tinha nada de escritura. E o seu pai comprou a terra toda à vista ou parcelou também? Isso eu também não posso falar, porque a gente não tinha acesso com o pai. Que nós antigamente não tinha que dizer, ou sabia os negócios do pai. Hoje os filhos sabem, né? Mas nós não ficávamos sabendo nada. Se viesse alguém, ou houvesse só olhar atravessado, nós já limpávamos o trajeto. Não era fácil. O senhor comentou que daí vieram para cá e construíram a primeira casa, Sim. né? Como é que era essa casa? Casa de madeira. Era uma casa pequenininha? Pequena, pequena. Que tamanho que era o pequeno? Era, eu acho que de 6 por 6. Era pequena. Depois que foi construída aquela casa aqui, hoje eu tenho foto ali dela ainda. Depois até dá para tirar a foto dela. E essa casa era pintada ou era uma casa simples? Qual é a primeira? É. A primeira não tinha nada, simples, não tinha. Acho que nem, não sei se tinha tinta por aí. E era coberta com o quê? Com telha, Era com telha? sim. E onde que conseguiram as telhas? Em Santa Helena Velha. Como é que a propriedade era servida com água? Do rio, o poço. Lavava roupa no rio. Aqui onde que é o lago? Não, esse laguinho aqui embaixo, essa sanga ali. É? Que a serraria era do outro lado ali. A serraria hoje é onde está o laguinho. Uhum. Era a serraria. E a questão da energia, da luz? Luz, só lamparina, E a serraria, como é que funcionava? com locomóvel. Tu sabe o que é uma locomóvel? É uma máquina de vapor. Ela usava fogo e água. Esse vapor, que nem uma chaleira, se tu ferver a água, esse vapor tocava a locomóvel. É um troço bem, quem nunca viu, nem sabe como é que funciona. É coisa, Então ela processava a madeira, mas também precisava a madeira como combustível. sim, era a lenha que precisava para ter o fogo, para dar o vapor, para a máquina conseguir Cortar. funcionar. Quanto tempo
Tinha que acordar que horas? Ah, Pra- de manhã cedo, de madrugada, já tinha que levantar para fazer fogo e deixar a locomóvel já, quando eu chegava aí para 6 horas, para poder trabalhar. E daí essa locomóvel ela tinha um apito. Quando era 6 horas da manhã, puxava o apito dela, antes de meio-dia e de noite. Daí orientava a É, todo hora. mundo. Aí o povo ficava sabendo que horas era, que se já era meio-dia ou não era. Eles tudo esperavam pelo apito da locomóvel. Daí sabia que tinha que ir embora. Que era 11h30 que pitava. Eu pitei alguma vez. É coisa, hoje se contar é coisa, ninguém acredita que não viu, né? Se eu achasse uma locomóvel, eu ia comprar uma e botar ali. É, as pessoas sabem que funcionava, Tem né? uma Mas locomóvel na prefeitura ali no... Não tem uma locomóvel ali? tem um engenho desmontado. A São Engenho? Uhum. Eu achei que tinha uma locomóvel aí também. Onde é que tem uma locomóvel aqui perto? Não lembro. Aqui na região, em Santa Inês também, a gente tem relatos de conflitos por causa da terra. O senhor presenciou, acompanhou? Eu vi. Isso foi ali onde é que o Tomazini mora hoje. Ali o finado Bazai foi morto, quando o Valdir Gasparim casou. No dia, eles foram ali, queriam esses jagunços, eu falava em jagunço, mas não era jagunço, eles tinham escritura. E daí aí começaram a tirar, e o jagunço também, o dono da terra começou também. E o finado ficou atrás de um toquinho assim, e daí, bem à luz, a caminhoneta deu onde ele estava e mataram ele ali. E aqui, a sua família, em algum momento, se sentiu ameaçado? Não, nunca, nunca, nunca. Porque a família Até também... esse era um tal de Gago, ele veio até oferecer essa terra pro finado pai. E o pai tinha o dinheiro, o pai não comprou de medo. Porque sabia se era ou não era, né? Aí foi embora. E depois dessa morte? Aí esses donos da terra desapareceram, não vieram mais, e daí o finado Nereu Siviero comprou essa terra. Foi lá e eles compraram, e daí foi abrindo aí, foi indo, foi indo. E os que já estavam na terra ali? Não tinha ninguém morando, só tinha daqui, costeando daqui para cima, tinha um pedaço para cima, mas ele deixou a divisa onde era antes. Aí virou em nada, daí ele... Ele respeitou, então, quem já estava Isto. aqui? Mas era dele, mas ele respeitou. Ele lavou as mãos, deu para esses agricultores essa terra e abriu o resto. E depois ele acabou comercializando e vendendo. Sim, é. Então, quando a família chegou aqui em Santa Inês, a principal atividade econômica foi a madeireira. O nosso ganha-pão era a serraria. Que nós não tinha outro ganho, né? Não tinha assim, era tudo mato, não tinha como plantar. Plantava umas coisinhas para comer só, né? Mas não era assim que nem hoje, né? Depois que foi começado destocar e começou... No início, o trabalho da serraria era mais para o consumo do povo aqui da região ou era vendido para fora? Era vendido para fora e era para o povo daqui. Nós naquela época nós seremos muito dormento. Tu sabe o que é um dormento? É no trilho de trem. Se usa onde... Peça quadrada? Ele tem 2,40 m por 16,22. Eu lembro que aquilo, nós seremos 7 meses, dia e noite, não paremos. Então esses dormentos iam para fazer o trilho de trem. Mas você tem ideia para que região que foi isso? Isso foi, eu acho, para a banda de Curitiba, para aqueles lados ali. Daí as empresas vinham aqui buscar. Isso, vinham buscar o tormento ali. Carregavam e levavam. Quanto tempo a família operou a serraria aqui? Isso uns 40 anos. Então faz pouco tempo que... Não faz muito. Não faz 40, faz uns 30 anos, eu acho que. Que daí nós negociamos depois ela em terra.
pai vendeu, aí os outros tocaram ela. E depois, para onde que foi essa serraria? Foi desmanchado. Foi vendido as coisas. Algumas peças? E depois. Nem sei para que lado foi, aonde foi. Nem eu falo, se eu soubesse onde é que estava aquela, eu ia comprar ela. Buscar. A serraria também tinha sempre muita... A serragem, né, que sobrava. Isso tinha alguma utilidade? O que se fazia na época Tinha com nada, aquilo? fazia jogar no monte. Quando foram fazer o laguinho, tá tudo cheio de serragem. Já Tudo podre, né? Podre, Tudo, né? mas foi limpado ali. Quando tiraram ali, tiraram coisas que eram da serraria, que ficou depois foi... Que o laguinho, essa sanga ali era muito funda, né? Depois foi lavando, os agricultores gradeavam muito as terras e entrava muita terra para dentro lá. Daí foi assoreando. Foi levantando. Daí depois a família passou a trabalhar mais na agricultura. Daí foi mais na agricultura, daí depois foi... Daí eu trabalhei, acho que 1 ano eu trabalhei na agricultura com o pai, que eu tocava, né, depois. Daí não dava, porque o pai pagava muito pouquinho, não dava conta. E a limpeza, o desmatamento da propriedade, ela foi feita de forma manual ou só depois quando veio a destoca? Manual. Primeiro manual, depois veio a destoca. E quando foi feito manual, foi a própria família que fez ou pagaram outras pessoas? Pagava para fazer e nós fazia também. Certo? E a destoca, foi contratado daí Daí o trator de esteira veio e destocou. e chegaram a fazer financiamento para isso? Não, naquela época não existia nada disso. A hortelã, a família chegou a plantar? Nós não plantemos, mas o pessoal tudo em redor plantava. Muito hortelã plantado. Por que a família não quis plantar hortelã? Porque daí os pais já ficou velho e nós já começamos a sair de casa, os casaram e saíram e foram embora. E foi, quem ficou aqui fui eu. O único que sobrou aqui, da família, aqui, o finado Nelson também mora em Itaipú, mas morava aqui, aí foi morar para lá. Existem muitos relatos que no desmatamento, né, principalmente no início, muita madeira foi queimada. Foi. Na propriedade da família também, ou como tinham a serraria, Também. aproveitavam mais? Aproveitava, mas só pegava troço De primeira. primeira linha. O resto ia para o fogo. Hoje O que era uma madeira de primeira linha na época? tinha cedro, tinha lapacho, tinha canafista, tinha muita madeira. E também tinha a dimensão da Só tora? pegava toras filé, tora de 1 metro, 1,70 m tu derrubava a árvore e ficava 1,70 m da De tua diâmetro. altura, assim. Era muita madeira. Depois que entrou a tal de fita que começou a acabar mais os matos, né? Quando era serraria assim, demorava mais para serar a tora. Era mais trabalhoso. Sim, às vezes tu pegar uma tora meio grossa, era o dia inteiro para serar ela. E a fita hoje em meia hora destrói uma árvore. Naquela época, hoje é só lá para cima, né? Mato Grosso ainda. O senhor, antes quando falou sobre os irmãos, né? A hora que foi falando o nome, eu vi que tem mulheres e homens, né? Sim. O dia a dia de trabalho da família, de mãe, pai, irmãos, irmãs, como é que era organizado o trabalho na família? As minhas irmãs trabalham na serraria também. Também teve que ajudar. Serraria. Na lida com toras, com madeira? Teve que ajudar, porque não tinha gente. Morava gente aqui. Então nós tínhamos que fazer tudo. Era mulher, homem, todo mundo. Vamos trabalhar. E o trabalho da casa? Na casa a mãe fazia. A roupa, a limpeza, Isso também comida? fazia. E depois, no final de semana, as irmãs ajudavam, né? Fora de hora, né? Não tinha na serraria serviço. O senhor já disse antes que os filhos não palpitavam nos negócios, né?
E a mãe participava das decisões com o pai? Também não, mas a mãe dava ideia e o pai não aceitava. Era o troço antigamente, não era que nem hoje. Hoje a mulher ajuda, né? Tu vai fazendo, vai falando para elas e vamos dar ideia, né? Antigamente não, o pai falava que era assim e acabou. Nos primeiros tempos que viviam aqui em Santa Inês, como é que a família se organizou com a alimentação? Ah, daí nós ia ao mercado, nós tinha serraria, tinha caminhão, levava madeira para Medianeira, passando madeira, e daí comprava no mercado. O mercado era boliche, antigamente não era mercado. Aí comprava e trazia. E quais eram os principais produtos que comprava fora? Ah, essas coisas, arroz, feijão e açúcar e sal, essas coisas que precisava mais, né? O resto eu já plantava, fazia, né? Plantava também arroz, mas nunca dava suficiente, né? Plantava um feijão, soja naquela época não tinha ainda, milho plantava também. E moinho? Tinha aqui em Santa Inês? Tinha. Tinha meu cunhado, o Roque. E o moinho era ali onde é que eu tinha oficina ali onde é que o Quinela mora. Daí atrás ali tinha o moinho dele. Que ano que foi essa instalação do moinho? Olha, isso Foi antes ou depois da serraria? foi depois da serraria. Não, ele daí saiu da serraria, daí ele construiu Ah, ele separou depois. o moinho. Era tocado a motor aquele moinho. Dele era mais de milho e fubá ou também trigo, essas coisas também moía? Tudo, trigo, farinha de milho, arroz descascava também. Daí os colonos traziam, né, descascava o arroz. E nas horas de folga, para lazer, para divertimento, o que vocês faziam lá nos primeiros tempos? Futebol era o único divertimento que tinha. Tacorada, aí a Santa Inês depois começou a crescer, daí já tinha um campinho, daí já fomos. Ó, o campinho era aqui, o primeiro campo era aqui embaixo, aqui onde é que tá o laguinho ali. Ali era o campo de futebol da Santa Inês. Porque no começo o senhor disse que não tinha gente, tinha pouca gente aqui. Pouca gente. Então iam lá para Itacorá para ver jogo e ia de participar. caminhão. E chegava a jogar também? Jogava antigamente, mas depois mais tarde, né? Logo de começo não tinha ainda, não tinha time aqui. Aí você, em domingo, você saía ver futebol, não tinha outro divertimento. Se tivesse futebol, nós ia lá para Missal, para aqueles lá, para tudo que é lá nós ia. Ia de bicicleta, ou ia de a pé, dá um jeito. E chegavam a fazer caçadas? Também. E tinha bastante animais ainda? Não era pouco, era muito difícil pegar. Eu saía, ia caçar, mas minha maioria do tempo ia embora sem nada. E pescaria? Pescaria também pescava, nessas sanguinhas assim, ou no Rio Paraná, que não era lago, né? Aí pescava lá. E bailes aconteciam? Quando tinha baile, os primeiros bailes eram missal, que aqui não tinha nada. Depois mais tarde foi construído o salão aqui. Então aí daqui a Missal dava quantos quilômetros? Daqui a Missal dava uns 12 quilômetros, 13, Eram outros caminhos, né? outros caminhos. Passava por São Silvestre. Que primeiro, quando nós entramos, a estrada não tinha estrada. Para Missal era picar de carroça. Nós ia de carroça. O senhor chegou aí daqui a Missal a pé em baile? Vixe, quantos? Não tinha outro jeito. Ou de bicicleta, mas chovia, era tudo estrada de chão. Não tinha como ir. Ia de pé no chão, chegava lá, lavava os pés e ia para o baile. Como é que era a música? Música era tudo de banda também. Tudo divertido. E as mulheres, as suas irmãs, o que elas faziam para se divertir? Elas aí, quando elas já vieram lá casadas, as três já eram casadas, já veio de lá de baixo casada, a mais nova, ia junto com nós no baile. Também nos bailes? A família já tinha rádio quando veio para cá? Tinha rádio.
Lá em Santa Catarina o pai comprou um rádio. Aí veio para cá, mas não pegava Guaíba, mais de longa distância, mas aqui não tinha rádio, não tinha ninguém. E a televisão, quando que a família conseguiu ter? Isso foi, eu me lembro, em 70. O finado pai comprou a televisão e daí o povo se reuniu, todo mundo se reuniu para ver jogos na televisão, preta e branca televisão. É daquelas que tem que ligar mais ou menos meia hora antes para esquentar. Conseguiram assistir o jogo? Mas meio no chuvisco. O senhor já comentou sobre o seu casamento, nós estamos falando em divertimento também. Teve festa para o seu casamento? Teve, lá em Missal. E como é que o senhor conheceu a sua esposa? Morava em São Silvestre. Ela morava em São Silvestre. Conheceu em baile. Sim. E daí a festa foi? Foi lá em Missal. Lá em Missal. Lá na casa do sogro, porque antigamente não tinha, ninguém alugava nada, né? Pegava lona, fazia coberta e fazia as coisas tudo em casa. E o dia que eu casei, chuva e chuva. E tinha muitos convidados? Na época era pouca gente, não era muito. Mas se pouca gente era quanto mais Porque ou menos? era umas 50 pessoas. Depois no segundo casamento era 400 já. E agora vai ter o terceiro. 800. Não, hoje não dá para fazer muito também não. Seu Nelson, como é que era a relação com a vizinhança nos primeiros anos aqui de Santa Inês? Você ajudava muito um ao outro, né? A vizinhança você era tudo, né, para ti. Que você tem que, o que era o vizinho, se precisava uma coisa, tem que ir lá no vizinho. Então era muito, muito unido. Antigamente era muito assim. Ajudava a fazer os puxeirão, um ajudava o outro. Hoje não acontece mais isso. Antigamente era E os puxeirão eram organizados para fazer o quê, principalmente? perpi, colher milho, colher feijão, colher arroz. Se unia, né? Uhum. Ia todo mundo junto, que daí rendia o serviço, né? Quando a família veio morar aqui, escola já tinha? Eu acho que, não me lembro bem certo se tinha. Se tinha, eu acho que era no Itacorá na época. Aqui ainda não tinha. Não tinha, não tinha não. A igreja daí nós construímos. Ali onde é que está o local. Uhum. Esse sino que tem ali foi o finado pai que comprou. Na época comprou e adiantou o dinheiro, depois foram fazendo festa para pagar. Para pagar. E daí o padre falou que queria levar embora esse sino. Eu falei, negativo. Levar para a sede, para Itaipulândia, que esse sino tem um som muito, muito bom, né? Muito. E ele queria, eu falei, tu não vai levar nada, não. E o sino aqui ainda tem o costume de bater de manhã, meio-dia e à noite? Não. Antigamente sim. Até esse dia até falei para o padre botar um automático. Uhum. Daí eles não estão vendo para botar, para ele começar. Que não tem mais nenhuma pessoa que vai lá puxar sino. Sobre a questão do comércio, o senhor já comentou que tinha o moinho, veio depois da serraria, que faziam compra em medianeira. Em que época e quem colocou primeiro o comércio, a primeira venda aqui? Foi o Leopoldo Mendes. Consegue lembrar em que ano mais ou menos isso foi? Isso foi mais ou menos em 60 e... quando nós viemos até ele já estava morando ali. Para não desmentir, ele já tinha uma bodega já tinha ali. Também muitas coisas a gente pegava ali com ele, né? Então ele veio antes ainda da família do Sim, senhor? veio antes de nós. A afinada, a Érica fez até comida para nós. Conhece a Érica Mendes? Uhum. Nessa época, quando vieram para cá, o que tinha em Aparecidinha? Nada. Parecidinha, nós acampemos dentro, hoje, onde é dentro da cidade, nós acampemos para tirar tora. Tinha nada, nenhum morador. Nem morador. E para Itacorá, costumavam ir muito? Daí nós também, comércio também, nós ia para Itacorá, de repente o que precisava era mais perto, né? Aí ia a Itacorá. Daqui o Itacorá dava quantos quilômetros mais ou menos? Dava 12 mais ou menos.
Aí eu, naquela época, o finado pai tinha um Toyota, e daí ele pegava, cara do pepino, não. Do picolé. E daí o pai tinha esse Toyota e ele levava o pessoal também para a farmácia, já tinha daí depois em Itacorá, daí já levava para lá. E daí nós só tinha esse Toyota. Esse Toyota é um Jeep, era com toldo. E aquele então todo mundo não tinha outro carro, vinha aqui, o filho do pai levava o pessoal para Itacorá. Ele também fazia tipo um trabalho de táxi. Não tinha outro carro. E aqui, facada de gente que está faqueado, levar para o hospital, levar em Santa Helena. Mas esses faqueados eram do quê? De briga? Briga, isso, futebol antigamente, ou essas coisas, baile, isso era peleia. Isso não era fácil. Mas daí era perigoso ir num Mas baile? era perigoso ir no baile. Baile, ou depende de onde tu ia. O final do Leopoldo Mendes, ali em cima ele tomou uma facada nas costas e ele puxava ar pelas costas. No futebol. Mas por qual motivo aconteciam essas? Acontecia porque ninguém queria perder. Sabe como é que é hoje ainda, né? Ninguém quer perder, quer sempre ganhar, mas tem o ganhador e o perdedor. Mas e era assim, comum as pessoas estarem armadas? Mas isso antigamente todo mundo andava armado. Era difícil, aqui não era fácil. Mas assim, chegou nessas brigas, nesses machucados, morrer muita gente? Uns morreram, não conseguiram, às vezes morria ali no local. E esses crimes depois eram Isso solucionados? Alguém pagava por isso? Isso não tinha nada, não tinha polícia, não tinha nada, era tudo. Mas isso não dava uma questão depois de querer se vingar? Isso sim, né? Mas aí se querer se vingar, daí prometia, daí não fazia nada também, né? Aí o povo pensava, vai matar, já morreu, vai matar, de repente morre também, né? Então briga é coisa difícil. E com relação à saúde, seu Antônio, quando alguém ficava doente, E a Santa Helena, que tinha hospital? o hospital de Santa Helena, daí como o pai tinha o Toyota aquele, daí levava para lá. Mas chegando lá, precisava pagar, né? Não tinha nada assim de graça, era tudo pago. E acontecia muitas vezes de as pessoas não ser atendidas por não ter dinheiro para pagar? Não, eles atendiam, mas depois cobravam. Eles tinham tinham gado ou alguma coisa, eles pegavam. Não deixavam, eles precisavam também, né? Daí tinha que pagar, não tinha dizer que não. E depois, mais tarde, teve hospital no Itacorá, né? Depois, sim. Daí no Itacorá, daí já era mais perto. O senhor lembra mais ou menos que ano que o hospital Também. começou a atender em Itacorá? Não lembro, não. A gente ficava mais em casa que nós, antigamente, como eu falei, nós não tínhamos acesso de nós sair. Nós tínhamos que trabalhar. O pai mandava nós para o mato, trazer tora, tem que ganhar. Até nós podíamos ter vendido a serraria a troco de terra, mas afinal a mãe falou, nós vamos viver de quê? Vamos ganhar dinheiro aonde? Assim a gente serava a madeira e os colonos vinham, trazia as toras, mandava serar e cobrava a seragem. Então era o nosso ganha-pão. E a mãe o pai queria fazer nada, não. Aí a mãe falou que não deixava vender a serraria. E dentista, tinha atendimento? Depois, mais tarde, muitos anos, né? Que dentista até ele vinha trabalhar aqui em casa. E os partos? Quando as mulheres iam ter os bebês? Tudo parteira. O senhor lembra de alguma parteira que tinha aqui em Santa Inês?
Aqui na Centenês, não tinha não. Tinha Missal e Itacorá. Seus filhos nasceram em casa? Todos em casa. O senhor lembra quem fez o parto deles? Foi uma partida de Missal, não lembro mais o nome dela. E tinha o hábito de fazer muito medicamento caseiro? Ah, isso fazia, né? Porque não tinha outro jeito. Não tinha dinheiro, não tinha, tem que fazer chá. Que nem na época era, o senhor relatando hoje, uma vida difícil. Na época, tinha consciência que isso era difícil? Ou era normal? Não, isso era normal. Ninguém reclamava de nada. Ninguém. Não que nem hoje. Hoje, Deus levou, hoje só reclamam, né? Antigamente não. Antigamente, o povo feliz, ficava doente, fazia chá daqui, chá de lá e vamos curar. E não dava muita doença também, né? Porque não existia veneno, não existia nada, né? Então o senhor acha que uma das coisas que hoje as pessoas são mais doentes é por causa dos venenos? Claro que sim. Antigamente não existia veneno. Tu não sabia o que era veneno. Passar num produto. Você comia tudo, as coisas sem veneno. Fruta, dava muita fruta aqui antigamente, hoje não dá por causa dos venenos. Esses pés de bergamota, laranja, que chegavam a quebrar galho de tanto que dava. E hoje, melancia, dava de tudo. Não precisava comprar muita coisa fora, né? Mas era o sal e açúcar, essas coisas, né, que tu precisava. Vinagre fazia em casa, tudo fazia. O vinho que não dava certo, né? O vinho não dava certo, fazia vinagre. Com relação à segurança pública, seu Nelson, Antônio. perdão, eu falei que eu ia confundir o seu Ivo com o Lírio e o seu Nelson com o Antônio. Eu vinha me policiando, dei uma resbalada, seu Antônio. Com relação à segurança pública, já tinha algum atendimento aqui na época? E como é que foi esse processo de policiamento? Só no Itacorá. Itacorá atendia aqui? Mas muito difícil. Isso era muito difícil vir um policial. E aqui tinha o que eles chamavam na época de inspetor, alguém nesse sentido? Tinha inspetor. Quem que era o inspetor aqui? Era o finado João Lurini. E a figura do inspetor era respeitada pela comunidade? Olha, uns respeitavam, os outros não, porque isso daí já ia para Itacorá tudo, né? E esse inspetor, ele era assim, nomeado pelo prefeito, é escolhido pela comunidade? Como é que funcionava isso na época? Isso eles botavam, de fora vinha, né? Botava a pessoa, escolhiam a pessoa, fazia certa entrevista e daí, E essa pessoa recebia para isso? não. Era só Eu que saiba, não. um trabalho voluntário? É. E o destacamento que tinha em Itacorá, o pessoal respeitava quando apareciam? Ah, daí sim. Quando eles vinham, às vezes eles faziam, que depois, né, mais tarde, eles vinham nas bodegas, fazia aquela Revista? revista dos caras e botar tudo contra a parede e ver. Aí todo mundo, quando vinha assim as armas, já estava tudo fora, tudo. E dava tempo de jogar? Uns não dava, né, mas a E- maioria jogava fora. E quando não dava tempo de jogar fora? Aí ele pegava, o policial tomava a arma e levava embora. Mas daí a pessoa perdia essa arma Só ou conseguia perdia. recuperar depois? Não, só perdia a arma e aí ia comprar outra. Antigamente era. E era fácil adquirir arma na época? Sim, na época sim. Depois, já na década de 70, começou-se a falar da construção de Itaipu. Como é que vocês receberam as primeiras notícias, os primeiros falatórios sobre a obra? Daí o que era? Obra e coisa e tal, e a água vai vir até aqui, e nós falava que não, duvido vir até aí. Foi o nível da água, e nós, não, será que vem? E veio. E veio onde eles marcaram. A família chegou a ser indenizada? O filho do pai, sim, pegou um pedaço de terra, mas pouca coisa, não foi muito não.
E o que ele recebeu na época, ele achou justo, certo? Mas teve que pegar o que eles davam. Uns que foram contra, foi botado em juízo. E daí depois, Na época foram organizados uns protestos contra Itaipu. sim. A família chegou a participar de algum Não, desses não, eventos? não. Nós tínhamos só um pedacinho, né? O resto não envolvia em nada. Para que você vai se envolver, né? Pouca coisa, não. Daí depois do grande evento que foi a questão da formação do lago, né? Passou-se um tempo e começou-se a discutir a criação do novo município, né? De transformar a Aparecidinha em município. Como que na época também a família, o senhor, recebeu essa notícia e o que os líderes do movimento falavam para convencer as pessoas? O município era para ser aqui. Não sei se tu sabia. O município, do lado de lá, era tudo mato aqui também. Aí o Albino Missolotti veio com trator esteira, abriu tudo as ruas ali, tudo. E já tinha onde ia ser botado todos os órgãos, para tudo certinho ali. Daí depois, quando chegou aqui na esquina, aqui, o final do Leopoldo Mendes trancou. Trancou, a esteira não deixou abrir mais a rua. E daí foi embora. O Albino foi embora, depois começou a abrir Aparecidinho. E daí onde foi o município para lá, mas era para ser aqui. Aparecidinha cresceu mais que Santa Inês? Não, era menor. Sim, mas depois daí disso... Já depois, sim. Porque o cara, uma pessoa só estragou tudo. Daí foi para lá. Cartório, tudo já estava tudo reservado, os lotes, tudo já estava tudo demarcado. Iam começar a construir. Daí o homem foi contra. Daí perdemos o município. Porque a vila mais velha do município é Santa Inês. É a mais velha. Das atuais. De todas elas aqui, ó. De toda a região. Tavó depois, Aparecidinha depois, tudo depois. Pelas escolas, se não me falha a memória, Santa Inês e Itavó começaram a aula no mesmo ano. Pode ser. Mas isso é falando de escola, né? Sim. Pelos registros que a gente tem, né? Uhum. Mas então tá, seu Nelson. Da nossa parte seria Desculpa. isso mais ou Antônio. menos, né? Antônio. Ai, gente, eu vim desde o início com o Antônio e agora no final eu estou pipocando. Perdão, desculpa. Seu Antônio, da nossa parte seria isso, né? Se tiver mais alguma coisa que o senhor queira... Daí tu já marcou, né, o ano que nós viemos? Sim, está gravado, o senhor falou no Não, começo. foi em 66? Sim. Nós entramos aí, tava bicho feio.